Saudações e bem-vindo a este espaço. Nos próximos minutos vamos refletir sobre a possibilidade da revisão da Política Nacional de Terras, uma iniciativa que foi lançada no passado recente pelo chefe do Estado. Qual é o grande objetivo? Eis a questão. Para esta reflexão, convidamos hoje o economista Gabriel Mutice, que é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Aproveitar para cumprimentar os telespectadores da TV Mais E da Rádio Mais também. da Rádio Mais também, e desejar que a Mídia Mais se consolide e cresça e se transforme numa das maiores empresas de mídia do nosso país. Dr. Gabriel Mutice, qual é a sua visão sobre a iniciativa que acaba de ser lançada pelo chefe do Estado, que nos vai conduzir eventualmente à revisão da Política Nacional de Terras? Nesta altura, o lançamento que houve visa, portanto, um amplo envolvimento de todos os moçambicanos, portanto, num debate que se pretende seja bastante envolvente. Eu penso que é sempre bom o país refletir sobre as dinâmicas da sua agricultura, de modo a cada momento encontrar as soluções que a possam alavancar e transformá-la numa atividade econômica que produza riqueza para o nosso país. Nesse sentido, pensar a lei de terras é um dos aspectos que é preciso saudar. Mas também pensar outros aspectos de que a agricultura moçambicana padece e que levam a que ela seja pouco produtiva, pouco competitiva e com pouca inserção, tanto no mercado nacional, como no mercado regional, como no mercado global. Portanto, se a revisão da lei de terras se integrar numa reflexão ampla que pode levar a que a nossa agricultura se insira com maior dinamismo no mercado nacional, regional e global, há de ser sempre bem-vindo. Dr. Gabriel Mutice, será que o problema da agricultura moçambicana, que dura desde os tempos da proclamação da independência, embora esteja, portanto, concebida como sendo a base de desenvolvimento do país de acordo com a Constituição, será que os problemas da nossa agricultura têm a ver necessariamente com a política vigente de terras? Não necessariamente. Há muitos outros fatores que não permitem que a agricultura moçambicana cresça e se consolide. E nem vejo a terra neste momento como um grande problema, principalmente porque eu ainda não vi os termos de referência da revisão, ainda não vi muito bem o que é que se pretende. Podemos especular na base daquilo que Sua Excelência o Presidente da República disse. Vamos supor, por exemplo, que a lei de terras visa atrair mais investimento e levar a que a terra tenha um valor monetário, porque valor econômico a terra já tem. Portanto, todas as nossas maneiras de gerir a terra, desde a independência até agora, tomam como base o fato de que a terra tem valor. Valor econômico tem. O que a nossa lei de terras não reconhece é o seu valor monetário, a possibilidade de ser transacionada. Então, vamos assumir, por exemplo, que a revisão de terras visa reconhecer o valor monetário da terra e que, inclusivamente, ela pode ser um colateral para o crédito. Pode ser bom, mas pode ser também insuficiente. Insuficiente por quê? Porque se nós não olharmos para toda a cadeia da terra, podemos elaborar no equívoco
de que basta o agricultor moçambicano chegar num banco e dizer que quer financiamento e que vai dar a terra como colateral, o banco vai dar dinheiro. Ora, o banco não negocia com terra, o banco negocia com dinheiro. A avaliação que o banco faz não é se você tem colateral ou não. A avaliação que o banco faz é se o projeto agrícola que você apresenta tem potencial de produzir e vender. Então, nós o que temos que nos indagar é por que é que a agricultura moçambicana hoje não vende? Por que os produtos agrícolas moçambicanos hoje não conseguem penetrar os mercados? Uma das perguntas que nós devemos fazer é fundamentalmente essa. Por que é que o arroz de Mopeia não está no mercado moçambicano? Sabendo que Mopeia é uma área com bom potencial para produzir arroz. Por que é que o milho de melange, mesmo nas lojas de melange, não é vendida farinha com milho de melange, é vendido milho ou farinha com milho dos Estados Unidos? Por quê? Por que é que o feijão de Lixinga não é vendido nas lojas de Moçambique? Então, essa pergunta que os bancos vão fazer. Por exemplo, você vai produzir milho. Onde é que vai vender o seu milho? A que custo é que você produz o seu milho? Como é que o seu milho vai competir com o milho que vem, por exemplo, dos Estados Unidos ou de qualquer outra parte do mundo? E não compete por quê? Não compete normalmente por causa dos subsídios elevados que os países mais poderosos, os conglomerados mais poderosos do mundo, se beneficiam para produzir o seu milho, o seu arroz, o seu trigo, a sua batata. Portanto, esses produtos todos no mundo são produzidos com grandes níveis de subsídios. Isso vai fazer com que, ou faz com que normalmente a nossa produção não tenha acesso aos mercados. Enquanto nós não mexermos essa questão da competitividade, porque não temos a mesma capacidade de dar subsídios bilionários, pode acontecer que o nosso milho, a nossa batata, o nosso arroz, o nosso trigo de Angônia ou de qualquer outro lugar do país não venda. E se não vender, mesmo que a terra tenha valor monetário, os bancos não vão dar crédito. Porque imagina uma situação em que 5.000 produtores moçambicanos vão para o banco com o objetivo de dar a terra como colateral. O que pode acontecer é, ao fim de uma campanha ou duas, o banco ficar com a terra de 5.000 produtores moçambicanos. O que é que o banco fica com terra? O que é que o banco faz com terra de 5.000 agricultores moçambicanos? Então, quando se avança para a possibilidade da revisão da política nacional de terras, estará-se a escolher, digamos, ou identificar um alvo errado para a solução dos problemas da agricultura? Será errado se for esse o único, se achar que esse é o único fator. Será errado se achar que esse é o único fator. Se não se pensar, por exemplo, nas relações internacionais da agricultura mundial, nas negociações difíceis para retirar subsídios à agricultura mundial. Portanto, se olhar para a revisão da lei de terras como o único fator, nós estaremos a elaborar num equívoco. Mas se olharmos para a revisão da lei da terra integrada na investigação,
na extensão, na mecanização, no tratamento pós-colheita, no armazenamento, na comercialização. Se olharmos todo esta cadeia, pode ser que a revisão se encaixe dentro de um conjunto. Mas se ela vier como a solução milagrosa, não há de ser a solução. Há uns anos atrás, o país comprou tratores, por exemplo. Nós podemos ir ao campo e dizer, olha, a nossa agricultura não avança porque os camponeses usam enxada de cabo curto. E a gente corre a comprar tratores. É evidente que o problema da agricultura moçambicana não é só da enxada de cabo curto. Não é só um problema de tratores. Podemos dizer, a agricultura moçambicana não é produtiva porque não tem sistema de irrigação. E você corre e constrói sistemas de irrigação. Mas se conhece Chocwe, por exemplo, sabe que tem um dos maiores regadios da África, se não do mundo. Mas não resolve o problema da agricultura moçambicana. Os agricultores estão no Chocwe, nem sequer conseguem pagar a água que consomem do regadio. O que estou a tentar dizer, Manhate? Que não são soluções localizadas na agricultura moçambicana, são soluções integradas. É regadio, é mecanização, é terra como colateral, eventualmente, são mais extensionistas, mas também é comercialização. E quando falo de comercialização, não é só pensar nas instituições de comercialização moçambicanas. Estou a pensar hoje, qualquer loja de chigubo ou qualquer loja de mazucar na minha aldeia natal, a farinha que se vende lá não é produzida em Moçambique. Enquanto não perseguirmos essa lógica e tentar percebê-la, por que em Chigubo, lá longe lá, a farinha que se vende vem de um país longínquo? Enquanto não perseguirmos a lógica e percebermos que numa aldeia tão longínqua como Mazucane, minha aldeia natal, o arroz que se vende milhares e milhares de quilômetros. Enquanto a gente não perceber isso, qualquer solução localizada, seja de comprar tratores, seja de dizer que terra tem valor monetário, não leva a nada. Eu estudei na América Latina, como sabe. Sempre fui um apaixonado da lei de terras do México. O México tinha uma lei de terras em tudo similar, com muita similaridade com a nossa. Em 1990, por aí, o presidente do México, Salinas, decidiu liberalizar a terra, no pressuposto de que iria atrair investimento nacional e internacional e iria modernizar a agricultura mexicana. 90, 91, 92, isso aconteceu. Passam 30 anos. A agricultura mexicana continua estagnada como esteve antes. Os únicos setores que se aproveitaram da revisão da lei de terras foram os setores da imobiliária e os setores do turismo. Mas a agricultura como tal, que era o grande objetivo da revisão de terras no México, não se mexeu. Nós estaremos a correr o mesmo risco?
Se a revisão de lei de terras, insisto, for vista como o único fator que entrava a agricultura moçambicana, estamos a correr no mesmo risco. Mas, se estivermos a olhar para todos os outros fatores que prejudicam a agricultura moçambicana, incluindo fatores internacionais, incluindo fatores de subsídios que os produtos concorrentes da nossa agricultura se beneficiam lá fora. Insisto muito nesse aspecto. Nós não vendemos a nossa produção, em grande parte porque há outros que produzem as mesmas coisas e dão subsídios bilionários em dólares. Bilionários, não em meticais, bilionários em dólares. Portanto, nós temos que olhar para toda essa cadeia e vermos como é que nós podemos influenciar toda a cadeia. Toda a cadeia. Portanto, respondendo à sua pergunta, a minha resposta é que se a revisão de lei de terras for vista como o único fator, que pode desamarrar a agricultura moçambicana, corremos o risco de ir para o mesmo falhanço ou para ir para as mesmas situações que nós já sofremos mesmo aqui dentro, com soluções que nós achávamos que vão funcionar. Eu referi-me há pouco tempo que já compramos tratores e colocamos em distritos, em quase todos os distritos. Olha, por que os tratores não funcionaram? Porque o trator vai lavrar na machamba do Mutice, para Mutice produzir milho. Onde é que o Mutice coloca o milho? A que preço? E se o Mutice não vende seu milho, como é que vai pagar o serviço de lavoura do trator? Olha, se o Mutice não paga a lavoura, se o Boaventura Manglati não paga a lavoura, se o Langa não paga a lavoura, como é que o trator vai pagar o operador? Como é que o trator vai mudar os pneus quando chegar a altura de mudar os pneus? Como é que o trator compra combustível? Como é que o trator muda os óleos? Como é que o trator faz a manutenção? Portanto, esse exemplo dos tratores, que é uma solução que foi perseguida, que foi percebida também como podendo alavancar a agricultura moçambicana, não funcionou. Porque não foi integrada dentro de um conjunto de outras soluções. O que é que Moçambique teria de fazer para competir em pé de igualdade com a agricultura que é altamente subsidiada, como disse? Aumentar a produtividade, mas não chega a aumentar a produtividade. A agricultura, vamos lá dizer, europeia é muito produtiva. A agricultura americana é muito produtiva, mas para além da produtividade tem subsídios. Ou seja, nós tínhamos que ter uma produtividade muito grande, mas muito grande mesmo, para poder bater a produtividade deles mais subsídios. Porque eu não vejo muita possibilidade do nosso Estado competir em termos de subsídios com os Estados Unidos da América. Ou competir em termos de subsídios com a Europa. São muitos bilhões de dólares são gastos a subsidiar a agricultura deles para torná-la dominante no mundo. As negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio para liberalizar a agricultura global são provavelmente das mais difíceis. Se calhar mais difíceis do que as negociações em torno da indústria.
são mais difíceis, provavelmente, são mais difíceis que as que giram em torno da indústria. Por quê? Porque há um grande desejo dos países mais poderosos de proteger os seus setores agrícolas, porque são setores que garantem estabilidade política, estabilidade social, estabilidade econômica e também por uma questão de soberania alimentar desses países. Então, eles vão continuar a subsidiar por um período longo. Isso estou a tentar dizer que, se nós não olharmos para esse fator, podemos provocar conflitos com a terra, mas não vai resolver grandes problemas. Podemos até dizer, olha, a lei tem que ser mais flexível em tirar a terra que está assambarcada por mutice, que não está a fazer nada com ela, para podermos tirá-la e entregá-la ao Boaventura Manjate, não é? De novo perguntaríamos, por que o mutice tem 100 hectares, por exemplo, e não está a usá-los? É porque não quer? É porque é preguiçoso? Se entregarmos esses 100 hectares ao Boaventura, vai trabalhá-los? Provavelmente não. O mutice não usa os 100 hectares porque, se produzir milho, ou se produzir batata, ou se produzir trigo, ou se produzir arroz, não vai vender. E não é por uma questão de tirar a terra e entregar ao Boaventura Manjate que ele vai vender. Não, vai tirar do mutice, vai entregar ao Manjate. Mas a situação continua na mesma, não há grandes mudanças. Não há de haver mudança. Sr. Mutice, o Banco Mundial desde sempre manifestou a grande vontade de ver a terra privatizada em Moçambique. Com esta revisão que se pretende fazer, portanto, da Política Nacional de Terras, não ficamos vulneráveis a uma eventual abertura para a privatização da terra, portanto, indo em contramão com a Constituição da República, que declara que a terra é propriedade do Estado. Sabe, E é preciso ter em conta também a grande capacidade de lobby que o Banco Mundial tem. eu estive, não envolvido diretamente, mas acompanhei, por exemplo, as negociações que andaram à volta do primeiro pacote dos americanos. Como é que se chamava? Aquele pacote... Millennium Challenge Account. Millennium Challenge Account. Havia uma percepção da parte dos americanos de que a nossa lei devia ser mudada. E acabamos de beneficiar de mais um pacote. Como forma até de beneficiar daquele primeiro pacote. Vieram muitos especialistas americanos aqui para vir avaliar a nossa lei de terras. E a conclusão que chegaram é que a nossa lei de terras era uma das mais progressivas da África. E que não era a terra o principal obstáculo ao avanço da agricultura do nosso país. Estou a tentar dizer o quê? Estou a tentar dizer que mesmo o Banco Mundial, ou mesmo qualquer, se estudar com atenção a nossa lei de terras, sobretudo se olhar a envolvência internacional da agricultura, vai perceber que não é o problema de terra que leva a que a nossa agricultura não funcione. Então, eu não vejo que seja um problema do Banco Mundial ou de seja quem for. Provavelmente é um problema da nossa própria leitura, de acharmos que se a terra passar a ter valor monetário, se reconhecermos a transacionabilidade monetária da terra, podemos usá-la como colateral para obter crédito nos bancos. Há muita gente que pensa assim, que eu chego no banco e digo ao banco que tenho terra, não é? E o banco me dá financiamento. Como acabamos de dizer, as coisas não funcionam assim. Portanto, eu sou dono desta casa aqui. Eu chego ao banco e digo, quero montar uma fábrica de sapatos. E dou a minha casa em hipoteca.
O banco não me dá crédito só porque eu tenho a casa que dou em hipoteca. O banco vai pegar o meu projeto da fábrica de sapatos, vai analisá-lo e vai avaliar se os meus sapatos vão ter qualidade, se vão ser competitivos, se vão vender no mercado, se a empresa é rentável e vou ganhar dinheiro para fazer o serviço de dívida e ainda pagar o capital. Se o projeto não reunir essas valências todas, com esta minha casa aqui, a dá-la como colateral, o banco não me dá financiamento. Portanto, há de ser a mesma coisa com terra. Então, há muita gente que pensa que é só um problema de ter colaterais, que os bancos vão dar financiamento para a terra, para a agricultura. Não, as coisas não vão funcionar dessa maneira. Há de ser importante que o projeto agrícola em questão mostre-se viável e mostra que pode vender e competir, por exemplo, imagina que eu quero fazer trigo. Tem que competir com o trigo que vem da Ucrânia. Portanto, houve tempos, sobretudo antes do finais da década de 80, em que o mundo havia um pouco mais de protecionismo no mundo. Eu podia impor tarifas, eu podia impor barreiras à entrada do trigo da Austrália, da Ucrânia, podia impor barreiras à entrada do milho dos Estados Unidos, podia impor barreiras à entrada da batata não sei de onde. Portanto, houve um período em que o mundo era mais protecionista. A partir de meados da década de 80 e fundamentalmente a partir da década de 90, as barreiras tarifárias ao longo de todos os países do mundo foram sendo pulverizadas. Hoje, dificilmente um país pode impor tarifas de importação de produtos agrícolas. Se fizer isso, vai sofrer retaliações. E no caso do nosso país, as retaliações não são só de natureza comercial, podem ser de natureza de apoio financeiro. Portanto, países que apoiam o seu orçamento do Estado podem retaliar retirando apoio ao orçamento do Estado porque você está a impor tarifas que encarecem a entrada de produtos deles aqui no nosso país. Então, eu estou a tentar dizer que os problemas que nós temos que resolver na agricultura são muito complexos. E provavelmente nós temos que resolver esses primeiro. E temos condições para resolver esses problemas? Condições objetivas, reais? Condições objetivas e reais não temos, porque não é um problema de Moçambique. É um problema do mundo. É um problema de África. É um problema da Ásia. É um país da América, é um problema da América Latina. Portanto, é um problema global. Moçambique tem que se integrar no esforço global para liberalizar cada vez mais a agricultura global, a agricultura mundial. Então, a nossa aposta tem que ser no sentido de tornar as condições em que a produção e a venda de produtos agrícolas ocorre mais competitiva ao nível mundial. Portanto, retirar as tarifas onde ainda possam existir, retirar os subsídios onde eles existam e aumentar a nossa produtividade e a nossa rentabilidade agrária. Se fizermos isso, pode ser que mexer a lei de terra seja ouro sobre azul.
Mas qual é o perigo que há em avançar-se para uma eventual revisão da política nacional de terras, tomando a linha de conta que estamos a falar de um instrumento que sempre foi sendo tido como sendo bastante progressista, pelo menos a nível do continente africano, eventualmente não só? no contexto atual, podemos especular, mas há muitos... Pode haver o risco, por exemplo, de, olha, o Motice tem 100 hectares, não está a produzir. Se entregarmos os 100 hectares ao Aventura Manjade, também não vai produzir. Então, se calhar, é melhor entregar isso a quem possa produzir, independentemente de onde ele venha. Então, pode aparecer aqui alguém vindo, não sei, da Suécia, que queira plantar eucaliptos, queira plantar jatropha, queira plantar não sei o quê, para fazer biocombustíveis, para produzir papel, para vender no mercado internacional. E pode ocorrer que essa terra a gente entregue a essas pessoas, por exemplo. Isso é bom para o país? Alguém pode dizer que é, porque vai gerar emprego. O velho ditado diz que a terra é para quem trabalha. E há algum mal nesse tipo de concessão? Pode haver um mal, sim, porque esses conglomerados que podem ficar com a terra vão empregar os antigos donos da terra normalmente por um salário de miséria. É o que nós temos visto, mesmo em Moçambique, se nós formos ver os projetos de eucaliptos que existem, os projetos agrícolas que existem, e formos a ver os salários que pagam, são salários quase que de escravatura. Então, podemos correr o risco de entregar essa terra aos tais que a trabalham, é verdade. Vão plantar eucalipto, vão plantar jatropha, vão plantar não sei o quê. Não para o mercado, não para alimentar o Moçambique, mas para exportação. Perceba bem a lógica dos conglomerados agrícolas globais. Não produzem para o mercado interno como objetivo essencial. Produzem para exportação. E para serem competitivos nessa exportação, os salários a pagar são salários de fome. Então você fica sem terra e fica empregado a um preço de escravatura. Então, estava me a perguntar quais são os riscos. Há esse risco de entregar a terra a quem a trabalha. E quem neste momento, objetivamente, tem condições de trabalhar a terra em Moçambique, não sou eu, não é Boaventura Manjade, não é um Alaué de Nampula, não é um não sei quantos de Manica. Quem tem condições objetivas de trabalhar a terra são conglomerados que beneficiam de créditos bonificados nos seus países de origem, que é uma forma de subsídio. Portanto, um crédito com condições bonificadas é uma forma de subsídio. Portanto, beneficiam de créditos bonificados, vão ficar com a terra aqui, é verdade, vão produzi-la, mas vão empregá-lo com um salário de miséria. E fica sem terra. Doutor Gabriel Motice, vamos ver o caso, por exemplo, do grande regadio de Choco. A forma de ocupação daquelas terras. Temos lá centenas de famílias a explorar a terra, mas não tem o mínimo de capacidade para uma exploração integral. E a consequência é aquela que se ocupa a terra por longo tempo e não há produção alguma. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. O grande problema não é só porque não há capacidade. Eu acho que os moçambicanos são trabalhadores. Não, mas são trabalhadores, só que não têm a tal capacidade que permite níveis bastante elevados de rendimento, a semelhança do que acontece com o resto da agricultura da África Austral, por exemplo. Porque mesmo a nível da região, não estamos em condição de competir. Sim, mas eu que digo, podemos decidir levar o regadio do Limpopo ou de Choco, do Choco, entregar a sul-africanos, que é onde vir aqui com créditos bonificados do seu país. Não onde vir com créditos comerciais.
onde vêm com créditos bonificados. Os Wambaus, não sei quantos, não vêm com créditos comerciais. Vêm com créditos bonificados. Vêm com créditos bonificados. Então, os que vão vir aqui ficar com aquele regadio, ficar com a zona de Mopeia, ficar com a zona de Milange, ficar com a zona produtiva de Gorongosa, os que vão vir vêm com créditos bonificados, isso é, vêm com subsídios. E vão ficar, é verdade, vão ser produtivos. Vão ser mais produtivos que o Motice. Vão ser mais produtivos que o Cumbeza. Vão ser mais produtivos que o Manjade. Mas, na verdade, nós precisamos que venham pessoas de fora para virem produzir a nossa mandioca. Nós precisamos que venha gente de fora para vir produzir a nossa batata doce. Nós precisamos que venha gente de fora para vir produzir o nosso milho que comemos. O que nós temos que fazer como país é criar condições de que o Motice, o Cumbeza, o Manjade, o Anlauê produzam no seu país. Como é que se cria essas condições se o Estado diz que não tem recursos? É mobilizar os moçambicanos. Tem que encontrar maneira de pôr os moçambicanos a funcionar. Mas não me parece adequado pensar que já que os moçambicanos não estão a produzir no Choque, em Mopeia, em Milange, não sei quantos, é levar isso e entregar a estrangeiros. Não me parece a solução sustentável para construir um país. O país tem que ser construído por nós, Manjate. O país tem que ser construído pelos moçambicanos. Não vamos importar gente para vir produzir por nós aqui. O grande risco de pensar que já que nós não temos capacidade de produzir a terra, podemos importar gente para vir produzir no nosso lugar, é daqui a 50 anos voltarmos a pegar em armas para lutar pela terra. Haveria de aconselhar que se replicasse, por exemplo, o que o país seguiu em relação à indústria do açúcar, que beneficiou de uma certa proteção por longo tempo e ela provou que afinal tinha capacidade para produzir, embora essa produção não fosse competitiva a nível internacional, pois o açúcar importado acaba sendo muito mais barato que o açúcar produzido pela nossa indústria. Manjate, a capacidade do país de subsidiar a agricultura nacional como um todo é muito limitada. Mas é óbvio que pode escolher um produto e subsidiá-lo, mas por um curto espaço de tempo. Pode escolher o açúcar, pode escolher o algodão, pode escolher o milho, pode escolher um ou outro. Mas a sua capacidade de subsidiar a agricultura do Rovuma ao Maputo, tendo em conta os recursos que nós conhecemos do nosso Estado, essa capacidade é próxima de zero. É próxima de zero. Então, eu sou favorável a soluções como as que se adotaram para o açúcar. Mas é um caso específico em que provavelmente o nosso Estado reuniu alguma capacidade, com muito esforço, mas reuniu alguma capacidade e deu subsídio à indústria. Só que esse subsídio, esse mesmo Estado não pode dá-lo por 20 anos. Fica sem capacidade de fazer isso. Então, pode escolher em cada momento produtos que queira criar escalas na sua produção, queira criar um certo nível de competitividade, pode escolher esses produtos e dar subsídios, pode. Aliás, é o que toda a gente no mundo faz, como eu acabo de dizer. Os Estados dão subsídio à sua agricultura. O grande problema nosso é que a nossa capacidade de dar subsídio é infinitamente mais limitada que a Europa e que os Estados Unidos. Não temos como competir com eles a nível dos subsídios. Mas mesmo que algum dia o país pense em conceder alguns subsídios,
embora isso possa ser visto como sendo uma utopia, olhando para aquilo que é a capacidade do país. Acha que estaria em condições de subsidiar a agricultura ao ponto de competir em pé de igualdade a nível mundial? Não. A curto, médio prazo, não vejo essa possibilidade. E o resto do mundo haveria de permitir, haveria de facilitar que Moçambique revolucionasse a sua agricultura por via de subsídios? Ou queria de encontrar um outro mecanismo para, Não, o resto para do manter mundo, Moçambique em situação o desfavorável? resto do mundo não tem como se opor, porque é o que eles próprios fazem. Os que Não, têm mas eles capacidade. ali usam, digamos, usam políticas um pouco subtis. Né? Não. Os subsídios, a maior parte os países mais poderosos, Nem que seja necessário recorrer ao dumping. os países mais ricos estão a dar subsídio. E tem muitas formas de dar subsídio. Pode não ser dinheiro, handover de dinheiro, pode ser crédito. Crédito com juros baixos. Pode ser, por exemplo, dar ajuda a Moçambique para comprar. Há muitas formas de subsidiar uma agricultura. E nós também poderíamos, se tivéssemos recursos, poderíamos subsidiar. O que o mundo hoje está atento não é tanto em relação aos subsídios, é em relação às tarifas. O mundo é mais atento, é mais penalizador em relação a tarifas de importação. Mas não faz muito barulho quando um país dá, e por razões óbvias. É porque tarifas podemos impô-las todos. E os subsídios, os países pobres não podem dá-los. Percebe a lógica, não é? É por isso que os mais poderosos, conseguiram eliminar tarifas, mas não aceitam que nós eliminemos subsídios. Eles podem dar subsídios porque têm recursos para dar subsídios e os países mais pobres não podem dar subsídios. Essa é a lógica. O que haveria de dizer àqueles moçambicanos que, desde que se lançou, portanto, este debate visando a auscultação pública para a revisão da política de terras, expressam um certo ceticismo, um certo medo de que possam vir Moçambique, portanto, a terra um dia a ser vendido? O que eu posso dizer é que faz sentido que um Estado, em cada momento, avalie os constrangimentos da sua agricultura. Pode fazer sentido avaliar a lei de terra para ver até que ponto ela é um constrangimento. O seu ceticismo deve continuar se a lei de terra for vista como o único grande fator. Mas parece estar provado que afinal não é o único grande fator. Se os moçambicanos perceberem que está-se a olhar para a terra, a liberalização da terra em Moçambique como uma panaceia, então tem razão de ficar céticos. Mas se verem que essa avaliação da lei de terras está integrada na avaliação de outros fatores que prejudicam a agricultura moçambicana e que há condições de lidar com cada um dos outros, desde mecanização, irrigação, infraestruturas, terra, lei de terras, comércio internacional, se vermos que temos capacidade de lidar com todos esses problemas, ou com a maior parte deles, e que a nossa agricultura, por isso, pode ser alavancada, então podemos apoiar a revisão da lei de terras. Olhando para os fatores que o doutor elencou ao longo da nossa conversa, parece ser extremamente difícil trazer de volta a nossa agricultura para aquilo que nós queríamos. O que acha daqueles que acham, tanto que julgam que o melhor era mesmo esquecer a agricultura e apostar noutras áreas, como serviços, por aí fora? Não. E a grande questão depois é esta: o que se faz da terra? A agricultura não pode ser esquecida. Com ou sem dificuldades, nós comemos neste país porque cultivamos a terra. Eu, Manjate, muitos outros moçambicanos vestimos-nos, estudamos, fomos à escola porque nossas mães têm terra,
produziram mandioca, produziram castanha, produziram algodão, produziram milho e nos puseram a estudar e puseram-nos a comer. Então, a agricultura não deve ser esquecida. Dentro dos constrangimentos que nós temos, vamos continuar ou devemos continuar a apoiar a agricultura para que ela vá melhorando, para que ela vá criando melhores condições de vida aos moçambicanos. E garantir que sejam os moçambicanos a produzir a sua comida e sejam os moçambicanos a produzir seu arroz, seu milho, sua batata, sua mandioca e sejam eles a continuarem a educar os seus filhos. O economista Gabriel Mutesa foi o nosso convidado a este espaço em que refletimos sobre o debate da atualidade que poderá conduzir o país à revisão da Política Nacional de Terras, um debate que foi lançado num passado recente pelo chefe do Estado. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Nós voltamos com mais reflexões em próximas ocasiões. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.